O que a gente poderia conversar sobre isso? Vocês observam que os dois, Caim e Abel, os dois ofertaram ao Senhor. Ao meu entender, Caim e Abel, eles vão dividir a humanidade. Então, esse capítulo aqui diz o seguinte, o título é o capítulo 4, dízimos e ofertas fazem parte do culto. Observe essa leitura. Talvez passe despercebido para alguns, mas dentro da igreja tem crentes com o coração de Abel, assim como crentes com o coração de Caim. Em Gênesis capítulo 4, se vocês quiserem abrir a Bíblia agora, versos de 1 ao 7, encontramos a história de Caim e Abel. Eles eram os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Caim se tornou agricultor e vivia dos produtos agrícolas que lavrava da terra. Abel, por sua vez, tornou-se criador de rebanhos e vivia como pastor de ovelhas. Um dia, ambos foram oferecer suas ofertas e adorar ao Senhor, Olha a coerência com o título: dízimos e ofertas fazem parte do culto. Os dois levaram as suas ofertas e aquela oferta estava ali ligada à sua adoração, ao sentimento que cada um tinha com aquele ato de oferecer a Deus os seus bens, A Bíblia diz que Caim fez mal diante de Deus, ele procedeu de forma errônea no seu coração, e Abel, por sua vez, ofereceu primícias ao Senhor, Vamos ver aí Gênesis capítulo 4, versos de 1 ao 7. Vejamos o que a Bíblia diz. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Veja o versículo de número 4. Quando 3 e 4, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e decaiu o semblante. Versículo 5. Vemos que os dois trouxeram as suas ofertas ao Senhor, A Bíblia diz que Caim trouxe do fruto da terra. Ele simplesmente pegou a sua oferta e trouxe, ou seja, ele fez apenas uma oferenda material, financeira, Ele cumpriu um ritual. Porém, a Bíblia diz que Abel ofereceu primícias. Quando a palavra de Deus vai dizer que ele ofereceu primícias, está implícito o sentido de que a oferta de Abel foi muito mais do que oferecer um bem material.
que o sentimento que estava envolvido naquela oferta envolvia uma adoração, um sentimento de honrar a Deus, de colocar Deus em primeiro lugar, né? Ele pegou o seu melhor. Nesse vídeo que a gente acabou de assistir, ele faz a pergunta: você vai oferecer tudo isso? E ele disse: isso é o meu melhor. Então essa pergunta, tudo isso, ela já demonstra um sentimento de mesquinhez, né? Como se Deus não valesse o primeiro lugar. E ele disse que o seu primeiro lugar estava ali, né? Porque ele estava oferecendo o seu melhor. Veja o que a palavra de Deus ela diz em Provérbios capítulo 11, versículo 24. Provérbios, capítulo 11, verso de número 24, diz assim: o que retém a vara, desculpa, é que eu errei, né? Capítulo 11, verso 24: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Vocês entenderam esse versículo? A quem dá liberalmente, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo, acho que é 9, versículo 7, alguém pode conferir aí para mim. Paulo diz que Deus ama a quem dá com liberalidade, ou seja, quando nós entregamos algo para o Senhor com um coração voluntário. É diferente de quando a gente faz com pena, quando a gente faz por uma obrigação, por um constrangimento. É como se a gente estivesse arrancando de dentro de si um pedaço do coração. Quando a gente faz com liberalidade, de forma generosa, a gente tem alegria, a gente se sente bem em fazer isso, porque nós reconhecemos que todo que temos vem do Senhor, e apenas aquela parte ali, ela é para honrar a Deus, para contribuir com a obra de Deus. Tem outro versículo também aqui, que eu não sei se é 3:10, que é quando ele fala das primícias. Alguém procure para mim, 2 aos Coríntios, capítulo 9, capítulo 7, versículo 9, capítulo 9, versículo 7. Provérbios 3, 9 e 10 também, né? 3, 9 e 10. O que diz aí? Sim, pode ler. Honra ao Senhor com a tua família, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transportarão de volta aos teus lagares. Você leu 2 Coríntios, capítulo? Sim, você está lendo Provérbios, ok, né? Isso, olha só esse texto de Provérbios. Ele diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Veja bem, naquele momento que Caim e Abel decidiram levar algo ao Senhor, eles estavam tentando, né? Porque eu digo tentando porque Caim não conseguiu. Mas quando nós decidimos pegar algo nosso e entregarmos ao Senhor, dentro de um posicionamento bíblico, né, no coração voltado para a adoração, nós estamos reconhecendo a Deus como aquele que nos deu tudo aquilo que nós temos. É uma forma de honrar, de reverenciar, de reconhecer, de engrandecer a Deus com os nossos bens. Nós não honramos a Deus só com as nossas palavras, só com a nossa oração, com a nossa fé, mas nós honramos a Deus como aquele que está em primeiro lugar nas nossas vidas, com aquilo que nós temos. E aí ele vai dizer que a maneira certa de nós honrarmos é oferecermos primícias de toda a nossa renda. E o versículo 10, ele é importante porque ele mostra uma recompensa quando isso acontece, né? Porque ele diz assim:
e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aí você faz a pergunta: todo mundo que der o seu dízimo, que der a sua oferta, vai prosperar? Não, né? O que faz prosperar? É a motivação que está dentro de nós. Caim e Abel, os dois deram. Abel prosperou, a Bíblia diz claramente que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, né? Se agradar de Abel está relacionado à adoração que Abel prestou ao Senhor. E essa adoração, esse culto, está relacionado com essa oferta, né? A oferta faz parte do culto, da adoração. Porém, Caim fez isso porque viu seu irmão fazer, né? No texto de Gênesis dá a entender que ele fez primeiro, mas ele não tinha uma motivação assim agradável ao Senhor, né? Não colocou Deus em primeiro lugar, não estava honrando a Deus, ao contrário, aquela oferta foi uma ofensa, porque ele fez foi diminuir Deus. É aquela mesma oferta de Malaquias, né? Lá em Malaquias as pessoas estavam levando seus dízimos e suas ofertas, mas elas não estavam prosperando. E aí elas vão perguntar ao profeta, né, por que elas não estavam prosperando. Nós não estamos dando os nossos dízimos, as nossas ofertas, porque nós não estamos prosperando. E aí ele vai dizer assim: olha, vocês pegam o carneiro aleijado, o carneiro cego, o atrofiado, aquilo que está doente, que o marchante não compra, que você não consegue vender para ninguém, que se você for oferecer para um banquete ao governador, ninguém vai aceitar, e esses vocês trazem para Deus. Por quê? Porque vocês não tinham nenhum outro canto aonde oferecer aquilo ali. Então, para não se perder, vocês mandavam para a casa do Senhor, e aquilo estava sendo uma ofensa. Então, eu acho que esse versículo aqui de Provérbios 3, 9 e 10, ele deve ficar na nossa memória. Ele é um versículo chave para tudo que nós vamos desenvolver, né, a partir de hoje nos nossos estudos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de bem os teus lagares. Isso é uma promessa. Também em Provérbios 11, 24, ele diz: quem dá generosamente e vê aumentar suas riquezas. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deviam dar e caem na pobreza, né? Aquilo que se deveria dar, que se deveria ofertar ao Senhor, que se deveria honrar o Senhor, é retido, fica na mão de muitos. E a Bíblia diz que isso faz com que ele caia em pobreza. Ao contrário daquele que generosamente entrega, né, com gratidão, a Bíblia diz que ele aumenta as suas riquezas, as suas rendas. Esse versículo do Velho Testamento, ele está alinhado exatamente com o texto de 2 aos Coríntios, né, que eu queria que vocês fizessem essa leitura. Que é 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, ou a partir do versículo 6, né, que ele fala da lei da sementeira e da colheita, a semeadura. Ele diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então, veja que o apelo que o apóstolo Paulo faz está para aquele sentimento que está no íntimo do coração. Ele diz que cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E, ao meu ver, esse texto de Caim e Abel sempre vai ser um texto para a gente recorrer em cima desses outros, né? O que nós percebemos no coração de Caim? Uma tristeza quando ele foi ofertado, um constrangimento, né? Algo que ele fez forçado,
algo que não foi espontâneo, que não foi liberal. Já o coração de Abel, ele tinha um sentimento de adoração, tinha prazer, ele se sentia bem, né? Ele fazia isso com liberalidade, e Deus então recebe e aprova ali a sua oferta. Diante desses versículos, a gente vai passar para a nossa leitura, tá certo? A leitura do nosso texto hoje sobre